nos assistem aqui no Facebook e também no Instagram. Meu nome é Sidney Cabral. Hoje nós nos reunimos mais uma vez para conversarmos um pouquinho a respeito daquilo que mais nos importa, que é mantermos o nosso equilíbrio, a nossa harmonia e, portanto, conquistarmos, assim, a saúde do corpo e a felicidade do espírito, o que significa termos plenitude. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a linha da doença. Na realidade, nós fizemos, este será o nosso terceiro sábado que nós falamos sobre temas que aqueles que assistiram desde o sábado retrasado perceberam que são temas correlacionados. Então, nós falamos sobre o toque curativo, depois falamos sobre o sistema imunológico no sábado passado, e hoje falaremos a respeito da linha da doença que complementa tudo isso. Boa noite, Rê, paz e luz. Antes de nós começarmos, nós falaremos um pouquinho a respeito deste livro que vocês devem estar vendo na tela compartilhada, que é o livro que nós vamos publicar no mês de abril ainda, mas que já está disponível no formato digital, ou seja, para aqueles que pretendem baixar o livro e terem, por conseguinte, a oportunidade de saberem do que se trata o livro, mas hoje nós falaremos um pouquinho a respeito do livro, que tem a ver com essa proposta do tema, que é a linha da doença, estratégias de cura. Então, nós vimos trabalhando há algum tempo a questão da cura, pelas percepções que nós tivemos decorrente dos trabalhos que nós realizamos. Um dos trabalhos é o trabalho com Reiki. Então, nós percebemos que quando se fala de saúde física, mental e emocional, nós temos a seguinte concepção, que é a concepção de que se eu estou saudável é porque eu não tenho dor, se eu estou pleno e feliz é porque eu estou alegre. Mas entendamos que quando nós não temos dor, isso não significa necessariamente que nós estamos saudáveis. Quando nós não temos tristeza, mágoa, melancolia ou qualquer uma destas coisas, não significa que no minuto seguinte, ou daqui uma hora, daqui um dia, nós não teremos estes sentimentos, que são sentimentos desequilibrantes, que nos perturbam muitas vezes. Então, é importante compreender que saúde não significa não ter dor, que estar feliz não significa não estar passando por nenhuma tribulação, porque tudo isso são estágios ou estados passageiros transitórios. A saúde a que nós nos referimos e a felicidade a que nós nos referimos, saúde para o corpo, felicidade do espírito, tá? É quando nós temos o controle das rédeas, o controle da nossa vida em nossas mãos. E alguns podem até dizer, mas ninguém consegue ter o controle sobre a própria vida em absoluto. Isso é abstrato, é uma abstração. E, episodicamente, eu tenho controle, mas não todo o tempo. Na realidade, a única coisa que nós podemos na vida controlar é a nossa própria vida. Por quê? Porque se eu conseguir criar padrões mentais e emocionais, ou seja, uma exercitação, e nós vamos ver depois nos slides aqui, para quem está aqui no Facebook, que nós temos alguns exercícios a realizar que nos darão um maior equilíbrio, um equilíbrio um pouco mais elevado ou bem mais elevado do que nós costumamos ter. Por quê? Se achamos que estamos felizes agora e estamos saudáveis, de repente nós recebemos uma notícia entristecedora. Soubemos, porque somos fã de um artista, alguém público, que esta pessoa partiu para a vida espiritual, deixou essa vida e foi continuar na sua verdadeira vida
a sua trajetória de aprendizado incessante. E nós, porque éramos muito fãs, caímos na tristeza, porque era tão jovem, às vezes é um ator, um artista de 21, 30 anos, tão jovem, porque isso foi acontecer, eu não me conformo. Neste mesmo momento, eu deixei de estar alegre, que a alegria para mim naquele instante era a felicidade, e depois eu descobri que não é, porque eu não consegui mantê-la, e também por causa da minha inconformação, eu começo a reclamar, 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 e me colocar em estados vibratórios de difícil estabelecimento de um padrão mais saudável. E é aí o princípio de um desequilíbrio que vai me levar à desarmonia se eu não contiver. Então, nós conseguimos sim ter o controle das nossas vidas quando nós entendemos que a vida é movimento incessante e por ser movimento, ela nos sugere sempre momentos bons e momentos não tão bons. Quando nós aprendemos a definir os momentos que não são bons como não tão bons e não como momentos ruins, já aí está caracterizado um pequeno entendimento de que o que eu preciso modificar. A modificação acontece em pequenas coisas, como as expressões que nós utilizamos. Então, a expressão não tão bom, substituindo a expressão ruim, ou um mau dia, um péssimo dia, isso por si só já nos garante um pouco mais de estrutura para que o nosso equilíbrio, que não nos permitia receber uma notícia desfavorável sem nos desesperar, sem nos revoltar, nos permite que este equilíbrio avance um pouco mais para um patamar onde nós conseguiremos, por assim dizer, receber a notícia, absorver a notícia sem reclamar, sem nos revoltar e assim deixar que aquele momento passe sem nos afetar, sem nos adoecer. Boa noite aqui no Instagram para Cícera, Cleciara, Luiz Felipe Gomes Vilar. Paz e luz a todos. Nós estamos falando aqui, então, sobre o nosso tema, a linha da doença. Então, quando nós começamos a entender tudo isso, porque nos círculos de relacionamento que nós temos, e também observando a nossa própria vida íntima, nós percebemos que alguns eventos nos impactam mais fortemente do que outros. E sobre este impacto, o que define se eu estou mais propenso à saúde e mais propenso à felicidade é justamente a forma como eu reajo. Então, foi por isso que nestes 3 últimos sábados nós estivemos falando muito sobre saúde, sobre doença, falamos sobre o toque curativo. Semana passada entramos num condão mais científico, falando sobre o sistema imunológico. E hoje, na realidade, ontem eu coloquei à disposição o livro A Linha da Doença, que é um método, que é um protocolo que nós criamos, um protocolo de anamnese, ou seja, de análise sobre aquelas pessoas que se colocam à disposição para que nós as ajudemos nos processos curativos, no nosso caso com Reiki, e que é um método ou uma metodologia totalmente científica que ajuda a corroborar uma otimização ou corroborar ou otimizar os resultados das práticas terapêuticas. Pode ser com Reiki, pode ser com qualquer outra prática terapêutica prevista nas práticas integrativas e complementares reconhecidas pela OMS e aplicadas no Sistema Único de Saúde. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o livro e depois nós avançaremos para o tema propriamente dito. Eu vou compartilhar aqui uma parte da tela. Deixa eu parar esta apresentação e colocar outra apresentação aqui, que é o miolo do livro. Aqui nós temos o miolo, eu só quero mostrar quais são as abordagens de que o livro trata. Então, nós temos aqui a abordagem já no capítulo 3, eu creio que vocês devam estar vendo aqui,
do sistema nervoso, que é uma parte que nós vamos tratar, o sistema cardiovascular, o sistema respiratório, o sistema digestório, o sistema endócrino, o imunológico, o músculo-esquelético, o urinário, o reprodutor, o linfático. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sistemas principais do organismo humano, da máquina biológica, que o livro contempla e ensina como realizarmos um protocolo de atendimento para quaisquer eventuais reclamações de dores, uma sintomatologia qualquer que esteja contemplada como sendo uma problemática ligada a um desses sistemas. E daí nós teremos lá dentro do nosso protocolo como tratar este sintoma, ou este sintoma não, este sistema. Porque tratando o sistema, nós vamos melhorando a qualidade de vida e percebendo a evolução clínica através da terapêutica do sistema, que está ligado certamente com a problemática que foi apresentada, ou seja, o sintoma. Quando eu faço isso, eu tenho uma abordagem muito mais abrangente sobre a problemática e não uma abordagem pontual sobre o problema. O que significa? Se alguém vem reclamando de dor de cabeça, é o exemplo mais clássico que temos, eu não vou tratar apenas a dor de cabeça com uma medicação qualquer. Eu vou, pelo protocolo apresentado neste livro, eu vou identificar quais são as correlações com esses 10 sistemas que nós temos que possa ser responsável pela dor de cabeça. E aí eu trato o sistema. Por quê? Porque existe sempre, e é isto que significa a linha da doença, existe um princípio em um determinado setor do corpo e esse setor está ligado a um sistema. E por quê? Nós só percebemos ou temos a percepção da dor depois que uma trajetória dessa desequilibração deste campo perpassou vários campos do sistema em que ele está ligado, por conseguinte, desarticulando, desestabilizando ou desequilibrando várias partes deste mesmo sistema, é que eu vou, ao final, ter a sensação de dor de cabeça. Mas eu preciso saber onde originou-se esta dor para que eu comece a tratar a dor. Mas porque a sensação só vem algum tempo depois, é muito provável que esta desequilibração já bagunçou, literalmente, uma boa parte ou uma certa parte deste sistema a que o ponto em desequilíbrio está ligado. E é desta forma que nós vamos entendendo a necessidade de tratar um sistema por completo para que atinjamos o resultado. Não a mitigação da dor, porque isto não faz reestabelecer a saúde, mas sim a eliminação da causa raiz do problema. É bem assim que está no livro, logo nos capítulos iniciais, antes de chegar nesse capítulo 3º, que define os sistemas, e depois no capítulo 4º em diante, que fala de tratamento de cada um desses sistemas. O tratamento feito baseado no Reiki e com terapias complementares, no caso a cromoterapia e a cristaloterapia. Daí eu vou fechar esta apresentação e voltar para o nosso slide. Voltemos lá, então. Deixa eu ver onde está o slide. Bem. Bom, muito bem. De volta para o nosso slide. Então, nós temos aqui como é importante termos um carinho por nós mesmos, no seguinte sentido, de que eu não vou mais realizar automedicação. E todo mundo sabe como é prejudicial a automedicação. Mesmo porque, se eu me automedico e soluciono a dor, que a dor é o indicativo de que alguma coisa está ruim, e depois eu não me preocupo mais porque a dor sumiu, não me preocupo mais em saber qual é a causa raiz do problema, tampouco vou procurar um auxílio médico
e ou terapêutico, isso vai permitir com que aquele problema fique trabalhando, se desenvolvendo aos pouquinhos e assim minando outros campos, outros setores do sistema onde ele está ligado. Então, isso é muito ruim, porque quando a dor surgir novamente, virá mais forte, virá avassaladora e virá, às vezes, com pouca possibilidade de remediar e ou, às vezes, com nenhuma possibilidade de se estabelecer a cura. Então, é algo que nós precisamos entender. Maria do Carmo, Instagram, Paz e Luz, Lohana, Paz e Luz, também no Instagram. Assim, nós tivemos essa preocupação em criar e publicar esse livro. Então, no mês de abril, o livro estará à disposição o livro impresso, na versão gráfica impressa, e, por enquanto, ele está à disposição aí na versão digital. Tá? A versão digital, logicamente, baratinha, 20 e poucos reais, creio que esteja isso, que nós estabelecemos, e a versão física, nós não sabemos quanto que vai ficar, porque ainda precisamos entrar em contato com a editora e fazer a publicação, mas também porque não é um livro extenso, é um livro de menos de 70 páginas, provavelmente ele ficará mais em conta do que o outro livro que nós temos, que também não é caro, que é o Vida Desperta com Reiki, que a versão impressa está a R$ 48,00 e com uns cupons de desconto sai menos de R$ 48,00 Então, são essas duas obras que nós criamos, que são obras importantes na nossa concepção, que nós criamos nestes 2 últimos anos. O Vida Desperta com Reiki, o ano passado, e este ano, por uma necessidade, eu vou esclarecer qual é a necessidade, o livro A Linha da Doença, que é o tema do nosso encontro de hoje. Então, qual foi a necessidade premente que nós vimos? A primeira foi essa que nós explicamos neste momento, de entender qual é a causa raiz do problema. Mesmo porque, às vezes, nós passamos em consulta médica, externando um problema, e nós falamos isso lá na live da semana retrasada, o toque curativo, de que o médico nos pergunta qual é o problema, nós falamos que é uma dor de cabeça, a dor de cabeça é terrível, é horrível, mas eu não sei definir qual é a duração, se ela é constante ou é intermitente, qual é o ponto exatamente que dói, porque eu estou sofrendo muito. E o médico, por consequência, porque o corpo não é dele, porque ele não tem bola de cristal, ele vai utilizar um protocolo. Da mesma forma que nós estamos aqui, dentro deste livro, apresentando um protocolo. Só que o protocolo dele é o protocolo científico e o nosso protocolo é o protocolo terapêutico, holístico, também com uma abordagem científica, porque vocês verão que lá no livro tem uma tabela toda baseada na CIDES, que é o Catálogo Internacional de Doenças, e quais são os sistemas ligados a esta, quais são os sistemas que podem apresentar tal patologia, e aí nós trabalhamos com o Reiki, com a cromoterapia e com a cristaloterapia, na relação ou na correlação sistemas do corpo físico com a fisiologia da alma, ou seja, os campos, os canais energéticos, nadis e meridianos, os chakras e também o nosso corpo energético. Fazemos a correlação e dentro do nosso protocolo apresentamos um método, ou seja, uma estratégia para o trabalho, para a eliminação do problema, da perturbação, tá? Porque a dor é uma perturbação que pode ser física, psíquica ou emocional. Então, vamos utilizar daqui para frente sempre o termo perturbação e não dor, porque a perturbação abrange o indivíduo de forma holística. Bem, o outro problema, Leonardo Amorim, boa noite, paz e luz, aqui no Instagram. O outro problema é o seguinte, em o nosso curso Vida Desperta com Reiki, que é um curso que está robusto já há mais de 2 anos, e ele robusto porque possui mais de 100 aulas gravadas,
possui um curso complementar bônus, que é o curso de cristaloterapia, portanto, concede ao final para aqueles que concluem o curso, tanto a certificação como terapeutas de Reiki, em nível de mestrado, ou seja, aquele habilitado a ensinar o sensei de Reiki, como também uma certificação de cristaloterapeuta. Então, é um curso e 2 certificações. Mas o curso abrange e aborda também, tanto quanto o livro Vida Desperta com Reiki, aborda a cromoterapia, além da cristaloterapia, aborda noções de Feng Shui, aborda também o EFT, aborda, e este ano abordará também outras questões, porque o ano de 2025, que nós prometemos, nós faremos as nossas atualizações de módulos. E um módulo que nós inseriremos será justamente este módulo de protocolo terapêutico. Por quê? Porque o curso de Reiki, ele é um curso que tem um condão filosófico e um condão deontológico. Então, é transmitido a história do Reiki, os princípios do Reiki, que é o Gokai do Reiki, é passado também o Gainen do Reiki, é passado vários métodos ou várias técnicas aplicadas no Reiki, neste curso e em todos os outros cursos que vocês conhecerem, e também outras técnicas que são nossas próprias, que vocês não encontrarão em nenhum curso, mas que nós percebemos que foi insuficiente para que os alunos conseguissem andar com as próprias pernas. Na hora que necessitam fazer um atendimento e sendo apresentado, por exemplo, uma patologia que ele desconhece, ele não sabia muito bem o que fazer. Então, ele se resumia a aplicar as técnicas que foram ensinadas. Mas antes da técnica, uma coisa que nós exaustivamente falamos é a necessidade de entender o que aconteceu para se criar uma estratégia, um método, e depois as técnicas são úteis a compor aquele contexto metodológico. O que eu quero dizer é o seguinte, o velho exemplo que nós damos aqui. Tenho uma dor de cabeça, eu tomo um analgésico. Eu não sei qual é a proveniência desta dor de cabeça. Talvez eu tenha contraído a dengue. E tome um analgésico que não deveria ser tomado. E eu complico a situação. É claro que eu estou dando um exemplo da área médica, mas que serve para nós também enquanto terapeutas, que é de entender quais são as possibilidades, ou seja, quais são os sistemas que, em não estarem funcionando adequadamente, poderão me sugerir aquela perturbação, aquela dor de cabeça, para que eu faça uma estratégia, um método escalonado para solucionar o problema. Ou seja, eu já não vou na medicação mais forte, já não vou no analgésico. Eu tento outras alternativas para colher os resultados. E em colhendo o resultado, é justamente isso que a medicina faz, e em colhendo o resultado, eu sei que eu estou no caminho certo. Tudo bem? Alberto Fernandes, boa noite no Instagram. Eva Cris Terapias, boa noite no Instagram. Então, é justamente isso que o nosso livro A Linha da Doença, que é a estratégia de cura, tá? O tema de hoje, estratégia de cura, mas a linha da doença é o nosso protocolo de anamnese, uma metodologia científica. Ele nos propõe que nós entendamos alguns sistemas, e neste livro eu resumi apenas a 10 sistemas, o conhecimento de 10 sistemas, a correlação das CIDs, ou seja, as perturbações que estão descritas no catálogo internacional de doenças dentro daqueles sistemas, ou seja, as possibilidades de perturbações orgânicas dentro daquele sistema que poderão, com a qual, aliás, nós poderemos nos defrontar. E aí, na sequência, como eu vou fazer o atendimento? Qual vai ser o método? Então, este método era a dificuldade dos nossos alunos do curso Vida Desperta com Reiki. E nós mastigamos tudo isso no livro. Já demos tudo pronto, através das tabelas de CIDs e as correlações, que serão correlações com
os sistemas do corpo físico e com os sistemas do corpo energético, chakras, nadis e meridianos. E depois demos ainda as formas de tratamento, que seriam as técnicas, através do reiki, do cromo ou cromoterapia e através dos cristais. Então, para os alunos do curso Vida Desperta com Reiki, ficou fácil, porque eles já têm o curso dentro do curso Vida Desperta com Reiki, já tem um curso a mais, que é de cristaloterapia. Tem um módulo específico com várias aulas de cromoterapia. Então, o livro serve como uma luva para os nossos alunos. E também servirá para muitos outros terapeutas, seja os terapeutas da reflexoterapia, sejam os massoterapeutas, ou, enfim, todas as práticas integrativas e complementares poderão se beneficiar do conteúdo deste livro. Tudo bem? Então, nós explicamos um pouco do livro. Ana Paula Gandolfo, Paz e Luz, seja bem-vinda no Instagram. Nós explicamos um pouco do livro para facilitar o entendimento agora dos slides que nós passaremos. Então, daqui para frente, nós vamos passar os slides. Já falamos do curso Vida Desperta com Reiki, falamos que ele sofrerá uma atualização, não drástica, mas uma atualização com a inserção de mais módulos e, eventualmente, tiraremos ou descontinuaremos uma ou outra aula, se acharmos necessário. Falamos do livro Vida Desperta com Reiki, também, que está também na versão física e digital. Enfim, e não falamos dos outros livros, né? Nós criamos e publicamos física e virtualmente e digitalmente o livro Vida Desperta com Reiki, depois o Guia Feng Shui para iniciantes, só na versão digital, depois o livro Ho'oponopono e seus benefícios curativos, só na versão digital, e agora estamos lançando, neste intervalo de 2 anos, o nosso 4º livro, que também será na versão física e na versão digital, que é A Linha da Doença, este protocolo de anamnese, um método científico para otimizar os resultados de terapeutas. Tá? Então, vamos continuando com os slides, então. Bem, aqui na sequência, nós temos a explicação do que é a linha da doença. Então, o primeiro tópico é explicar a linha da doença. Então, a linha da doença, ela sempre será convencionalmente a causa raiz. Entender a linha da doença é o que há de mais importante para que consigamos a cura. E a cura, como eu já disse no início, não é a mitigação do sintoma. Mitigar o sintoma sem entender ou sem solucionar, ou sem encontrar, pelo menos, a linha da doença, seja por um diagnóstico assertivo ou dedutivo, tanto faz, mas desde que nós tenhamos o entendimento de o que poderá estar acontecendo com o indivíduo que nos procura, quando nós temos isso em mãos, podemos aplicar uma metodologia baseada, obviamente, em tudo isso que nós falamos que está no livro, e irmos percebendo o avanço, a evolução clínica do indivíduo. A evolução, que eu quero dizer, é para melhor, tá? Não é involução, mas evolução, a proposta de melhor. Quando nós não encontramos a causa raiz, ou seja, onde começou, e aí vai se estendendo para todo o sistema que está ligado àquela parte do corpo que foi afetada pelo desequilíbrio, então vai se criando uma linha desarmônica, uma linha de desequilíbrio por todo o sistema, e é isso que é a concepção de linha da doença. Quando eu não entendo isso e adoto uma técnica terapêutica que pode, claro, eliminar o sintoma, pelo menos por um tempo, ou por um bom tempo, eu não faço nada que esteja relacionado ou correlacionado com a cura. Eu só retardo os efeitos nocivos daquele desequilíbrio. Então, isso é muito perigoso. E nós temos que entender isso enquanto terapeutas e mesmo enquanto medicina, ciência médica. Tá? Então, isso é a linha da doença.
O outro tópico que nós temos aqui é o conceito de saúde como equilíbrio dos sistemas do corpo. Se vocês quiserem deixar perguntas aí, eu vou vendo e vou respondendo, tá? Então, é Débora, né? Então chama de Débora aqui, que o nickname aqui tá difícil de entender. Paz e Luz, boa noite, seja bem-vinda. Casa Espírita 12 Apóstolos, boa noite, sejam bem-vindos. Cleidir Salvato, seja bem-vindo, paz e luz. O outro conceito, então, que é o conceito de saúde como equilíbrio dos sistemas do corpo, é aquele conceitozinho que eu passei de início. É bem assim, não é porque eu estou alegre, não é porque eu estou sem dor que eu estou saudável. Não é assim que funciona. O Reiki tem essa proposta muito bem definida. Eu escolhi o Reiki como proposta de vida, porque, num primeiro momento, em nível 1 de Reiki, o nível Toden, que é o despertar, a proposta é magnífica. É uma proposta simples, no entanto, magnífica, pelos seus fundamentos, porque a proposta é do autoequilíbrio, o autodomínio, por isso que se chama o despertar. Entender que estamos adormecidos quanto à consciência sobre nós mesmos e pela proposta do Gainen, tá? Que são as técnicas que nós utilizamos para atingir a autocura, para conquistar a autocura, o autoequilíbrio, eu consigo perceber o quanto eu não sabia nada sobre mim mesmo. E aí eu vou descobrindo o quanto eu sou importante para mim mesmo e, ao mesmo tempo, o quanto de mazelas eu desconhecia que possuía e deveria trabalhá-las para eliminá-las. E aí eu vou fazendo a eliminação ou, no mínimo, o controle destas minhas imperfeições que me levam à doença, certamente, porque as imperfeições são de ordem psíquica e emocional. Lá na frente desses slides aqui, nós falaremos dessa parte que é a parte da neuro, né? Que nós conversaremos lá adiante. Então, o conceito de saúde é a harmonia entre todas as partes constitutivas do ser, que são as partes que definem a alma, ou a vestimenta do espírito, e a parte que consiste no corpo biológico. Tudo isso tem que estar devidamente alinhado, ajustado e integrado, como se fosse um automóvel. Deixo de colocar óleo no motor por um tempo e o motor trava, se eu não revisar. Deixo de colocar água e acontece a mesma coisa, o superaquecimento, e eu acabo com o motor do carro. Eu deixo, por exemplo, de calibrar os pneus e acabo com a suspensão do carro. E nós somos assim também. Mas quando nós falamos de saúde, nós só lembramos da parte biológica e não funciona assim. A parte energética é super importante e a parte energética é construída, edificada, alicerçada e mantida em equilíbrio pela parte psíquica e emocional. Então, quando eu digo que o Reiki é fantástico, justamente por isso, porque tem uma proposta tão simples, que de tão simples, às vezes as pessoas não fazem, porque, não, isso é muito simples. Nós procuramos, às vezes, métodos difíceis, complexos, procuramos fazer terapia com alienígenas, né? Tem agora as terapias arcturianas, alguma coisa do gênero. E eu não falo que não seja, eu não estou fazendo uma crítica, mas eu só estou dizendo que se eu não entendo a mim mesmo, que é a base, como eu me proponho a entender coisas ainda mais complexas? Eu estou aqui. O meu interior só é rastreável ou escaneável por mim mesmo. Nem o médico consegue me entender se eu não me conhecer para declarar a ele o que está acontecendo. Mas eu busco coisas mais complexas que certamente eu não entenderei. E aí eu nunca me alinho comigo mesmo, eu nunca consigo o equilíbrio. Então, a saúde está quando eu conseguir esta autocompreensão, este autodomínio e entender que o meu equilíbrio não está aqui, mas
deverá estar aqui mais elevado, porque aqui qualquer impacto externo me desestabiliza, mas com um pouco mais de compreensão sobre mim mesmo, eu sinto o impacto, mas eu resisto e não caio além desta linha. Então, o conceito de saúde é a plenitude, e é uma plenitude relativa ainda, porque nós não estamos muito distantes da perfeição. Temos uma perfectibilidade relativa, e essa perfectibilidade relativa pode ser potencializada e aumentada para que nós não soframos os impactos, os reveses da vida, a ponto de adoecer. Então, este é o conceito da saúde, de forma bem simples e didática, creio eu. Tá? E, na sequência, Adriane Buscelli, boa noite, paz e luz. Cris Lima, paz e luz. E Romantini, paz e luz. E o outro aspecto desse primeiro slide introdutório é a diferença entre tratar a causa sistêmica e tratar a parte afetada. Então, isso nós já explicamos. Tratar a causa sistêmica é entender onde se origina o problema, ou seja, a causa raiz, e em que sistema aquela parte desequilibrada funciona para que nós comecemos a tratar o sistema como um todo, o bloco. Exemplo, depressão, por exemplo. Quando nós falamos de depressão, já pensamos em ir para um psicólogo, para um psiquiatra, quando na realidade o sistema imunológico tem muito a ver com isso, principalmente a parte do baço, que é responsável pela produção de alguns neurotransmissores, como nós falamos na semana passada, e que se esta área estiver com algum problema do ponto de vista físico e ou energético, já compromete a produção destes neurotransmissores, ou seja, destes hormônios que poderão nos dar, que são chamados de hormônios da felicidade, e poderão, assim, contribuir para que nós tenhamos esta sintomatologia que chamamos de depressão. Desta maneira, indo ao psicólogo, pouco ele poderá fazer se ele não entender a que sistema se refere essa sintomatologia e como ele deverá tratar o sistema. E, indo no psiquiatra, pior ainda, porque ele vai nos dar medicação. E a medicação fará com que haja de certa forma, o disfarçar dos sintomas, ou seja, estou me sentindo melhor, estou menos desequilibrado, mas acaba afetando outros sistemas e que vira aquele caos. Tudo bem? De novo, se tiverem perguntas, estou olhando no Facebook, também no Instagram. Boa noite, Sônia Cardoso, aqui no Facebook. Vejamos, então, no próximo slide, passamos então a introdução, nós começaremos a falar sobre estratégias de cura baseadas no cuidado dos sistemas, que é justamente toda a pauta do nosso livro, que são estratégias, métodos baseadas, tá, nos sistemas, como eles funcionam, o que poderia estar errado com esses sistemas. Então, no primeiro tópico, nós temos o organismo como um todo interconectado. Então, no nosso livro temos 10 sistemas, 10 básicos, existirão outros sistemas, existirão outras glândulas importantes, como a glândula pineal, como a glândula hipófise, que nós deveremos considerar também, que executam funções importantes dentro do organismo como um todo interconectado. Mas nós fizemos questão de, no livro, colocarmos 10 sistemas, os 10 principais, a começar pelo sistema nervoso. Tá? Então, estes sistemas, quando nós trabalhamos, a lógica é que eles, quando nós trabalhamos os sistemas em si, a lógica é que eles, em bom funcionamento, façam a sua boa parte para todo o resto do organismo biológico, se relacionando bem com os demais sistemas e, por isso, provendo-nos de maior saúde, de maior equilíbrio, plenitude. A plenitude é esta harmonia do todo interconectado. Mente, emoções, camadas energéticas do corpo espiritual
e também o corpo biológico em suas diversas camadas não, mas em suas diversas partes constitutivas, que são os sistemas, tá? Que são os sistemas, os membros, tá? Os órgãos, as glândulas, tudo isso forma o sistema biológico. E nós precisamos também entender que temos que ter um foco especial na homeostase, que é a capacidade do organismo de manter um ambiente interno estável, mesmo diante de variações externas, que foi aquilo que nós dissemos no começo. Eu estou sem dor, estou sem dor e estou feliz. Não funciona assim. O fato de eu estar sem dor, se eu não tiver uma atenção para o ambiente interno, como eu estou a funcionar, não significa que eu esteja saudável, porque às vezes a minha cabeça, eu estou lá dando risada, estou com os amigos, estou lá tomando uma cervejinha, contando piada, comendo petisquinho, na beira da praia, comendo camarão na beira da praia, que ótimo, né? Maravilhoso, mas ao mesmo tempo eu tenho insights de reconexão com a minha vida odierna, com a minha vida habitual. E lembro que eu deixei uma quantidade enorme de trabalho que eu já não consegui organizar para trás. E o meu passeio está terminando. Daqui um dia, daqui 2 dias ou daqui a algumas horas eu terei que voltar para a minha rotina. E isso me preocupa sobremodo. Então, esta é uma dica, um exemplo de como eu não estou saudável, como eu não estou feliz. Eu posso ter momentos sem dor e momentos também de alegria. Mas alegria não é felicidade. É uma antecipação da felicidade, ou seja, estou a caminho. Assim como estar sem dor não significa que quando eu retornar às minhas atividades habituais, eu não vou pegar aquele calhamaço de papel, a papelada, tudo que eu tenho que organizar, e a minha cabeça já não estará a ponto de explodir. Tá? Edi Vieira, Paz e Luz, boa noite aqui no Instagram. Então, nós temos que ter este foco na homeostase, capacidade do organismo de manter um ambiente interno estável, mesmo diante de variações externas. Isso do ponto de vista biológico, tá? Então, o meu organismo, ele tem que estar resiliente às afetações externas. E isto começa de dentro para fora. Se eu não prestar atenção no ambiente interno, fatalmente chegará uma hora que eu perderei esta capacidade, esta resiliência de estabilidade interna, e essas variações externas que acontecem a todo instante me impactarão sobremodo. No próximo slide, nós temos os métodos terapêuticos, e aí nós vamos começar a entrar em alguns aspectos do nosso livro, que é o livro A Linha da Doença, tá? O nosso protocolo de anamnese, os nossos métodos e estratégias que nós criamos para os alunos do curso Vida Desperta com Reiki. Então, entre métodos terapêuticos, eu coloquei alguns do tipo, este não afeta a qualidade dos terapeutas, que é a nutrição funcional, a menos que tenha alguém formado em nutrição, ou seja apaixonado pela área e seja autodidata. Mas comecemos por ela, que é a nutrição funcional. Ela dá suporte ao metabolismo, então não adianta tomar medicação, nem tomar vitaminazinha, né? Eu compro um Centrum Homem, no meu caso Centrum mais 40, mais 50, e começo a tomar. Eu preciso entender o que eu coloco para dentro do meu organismo todos os dias. Tem que ser uma nutrição equilibrada, ela tem que ser funcional. O que é funcional? Ela tem que atender o meu metabolismo, o meu ritmo de vida, aquilo que eu faço. Eu preciso construir músculos, preciso mais proteína. Estou consumindo quanto de proteína? Então eu tenho que balancear isso no meu cardápio no dia a dia, para que eu tenha suporte ao metabolismo, tá? O outro método para a manutenção da saúde é a medicina integrativa. Então, eu vou contar uma historinha, que é assim: as terapias integrativas e complementares, elas surgiram de uma necessidade. Nós sabemos que a guerra, para todos nós, é algo muito ruim. Porém,
a guerra, ela traz também as suas vantagens para a evolução humana. Foi através da guerra que surgiu, por exemplo, os computadores. Foi através da guerra que surgiu o Fusca também. Foi através da guerra que surgiu o reconhecimento pelas medicinas tradicionais. A medicina tradicional chinesa, que é uma das mais robustas que nós temos, e outras que estão pulverizadas em diversas culturas. A guerra fez com que as instituições não conseguissem cuidar nem do povo, nem dos soldados feridos de forma eficiente. Então, se delegou aos curandeiros, entre aspas, né, os curandeiros não do ponto de vista pejorativo, mas do ponto de vista das tradições de cura de um povo, se delegou a eles a tarefa de cuidar das pessoas que não podiam ter o suporte dos organismos governamentais durante a guerra. Então, foi dessa forma, estou resumindo a história, que a Organização Mundial de Saúde entendeu o quanto, principalmente em povos mais carentes, lá na Índia, na África, o quanto estas tradições de medicina integrativa ou de medicina popular eram úteis para a população, porque faziam aquilo que o governo não conseguia fazer e com excelentes resultados na maioria das vezes. Então foi assim que a Organização Mundial de Saúde resolveu reconhecer várias práticas, e uma delas é o nosso querido e amado Reiki, e não foi assim um reconhecimento só pela necessidade, mas pelos resultados obtidos. Então, o Reiki é uma das práticas que oferece os melhores resultados. E eu falei porque eu sou apaixonado pelo Reiki, porque ele tem uma proposta simples, e dentro da sua simplicidade, ele trabalha não só este conhecimento sobre nós mesmos, através do Gainen, mas também uma filosofia, ele é uma filosofia assente em princípios, tá? Em pilares e princípios, os pilares do Gainen e os princípios, que são o Gokai, que é a parte deontológica, ou a deontologia do Reiki, que faz com que nós entendamos o quanto nós podemos melhorar espiritualmente enquanto indivíduos, seguindo 5 princípios basilares. E esses princípios são um verdadeiro tratado de construção de um espírito mais elevado. Tá? ACS, boa noite, paz e luz aqui no Instagram. Então, essa pequena história das medicinas integrativas, que complementam a atividade da ciência médica, elas são, portanto, uma combinação de práticas convencionais e alternativas. É uma outra alternativa. Por exemplo, se eu faço uma cirurgia de câncer e também faço o tratamento quimioterápico, que são cirurgias e tratamentos agressivos, a parte emocional do indivíduo, psíquica e emocional, principalmente para as mulheres, que às vezes precisam retirar o aparelho reprodutivo, fazer uma extração de mamas, isso é bastante traumático. E esta parte, mesmo os psicólogos não conseguem alinhar novamente com a pessoa. Mas por quê? Porque eles não trabalham a não ser a parte psicológica, quando também deveriam e necessitariam, para um melhor resultado, tratar a parte energética. E neste condão entram as terapias alternativas da medicina integrativa e complementar. E o Reiki é uma das que faz a parte do trabalho energético. Tá? Temos também, como eu disse, a psiconeuroimunologia, que é o estudo da relação entre o comportamento e o sistema nervoso, endócrino e imunológico do corpo. Lembram que eu falei que o psicólogo não faz essa correlação? Tá? Então, a psiconeuroimunologia, a parte psíquica, ou seja, neural, a parte cerebral, tá? Físico, não só a parte da mente, mas também a parte física, e a parte imunológica, que é o sistema que está ligado ao sistema linfático que nós falamos a semana passada, tá? Então, sistema imunológico, sistema linfático, o timo, a medula e
o baço, tá? Então, essa é a estrutura do sistema imunológico. Por último não, tem outro slide que continua aqui, mas temos as terapias energéticas, tá? Então, as terapias energéticas dispensa a apresentação. Então, falamos do Reiki e outras terapias energéticas que fornecem esse equilíbrio vibracional. Então, esses são os métodos terapêuticos que nós poderemos utilizar para compor a nossa saúde. A saúde, que é a plenitude. Plenitude representa a saúde do corpo e felicidade para o espírito. Aqui já é outro tema, né? Que fala sobre as evidências científicas sobre o cuidado sistêmico. Então, novamente, o que é cuidado sistêmico? É dentro dos sistemas que compõem o corpo biológico, dentro dos sistemas que compõem o corpo espiritual, tá? Ou a alma, nós temos, primeiro, o estudo sobre nutrição e doenças crônicas, que já comentamos um pouco sobre a nutrição. Então, este impacto da alimentação, tá? Esse impacto da alimentação, ele faz com que haja uma inflamação celular. Então, nós precisamos ter em mente isso. Às vezes, a pessoa está lá com inchaços e nós não sabemos qual é a causa dos inchaços. Então, pode ser um problema de nutrição ou má nutrição. E isso nós descobrimos onde? Na anamnese. Lá no comecinho do livro, tá? A linha da doença, do nosso livro, A Linha da Doença, fala a respeito da anamnese como algo muito importante e que às vezes as pessoas só vão lá e colocam quanto você pesa, qual o seu nome, qual a sua idade, o que você está sentindo e tal, e acabou. Não é isto que devemos fazer, nós devemos ter em mente, quando a pessoa começa a narrar a sua problemática, quais as causas possíveis para aquela problemática e começarmos a investigar já no primeiro contato, no primeiro registro de anamnese, e perguntando para a pessoa, por exemplo, como está se alimentando bem, está dormindo bem, né? Só uma suposição, mas são perguntas que poderão nos trazer mais informações para que nós avancemos senão uma assertividade na causa raiz do problema, pelo menos uma dedução bem aproximada para daí sim definirmos qual será o método a ser utilizado na terapia. E este método será um método em que nós atacaremos, ou atacar é forte, mas que nós trataremos de forma metodológica e terapêutica algum sistema ligado a esta problemática narrada, ou seja, a esta sintomatologia. Tá? Então, dentre as evidências científicas, nós temos esse estudo sobre a nutrição e doenças crônicas, também a neurociência e a saúde mental, que é a conexão entre estresse e doenças. Lembram que nós falamos? Mente e emoções. A pessoa que está lá na praia, sentadinha, tomando água de coco, mas a cabeça estava em todos os problemas aqui na vida odierna dela, no dia a dia. Então, o estresse, hoje em dia, é uma das fortes causas para atacar o sistema imunológico. E isso vai estar lá na ficha de anamnese. O que vai estar na ficha de anamnese? Eu sou estressado? Não, ninguém admite que é estressado. Isso é óbvio. Alguns admitem, mas da grande maioria não. Então, eles vão trazer outros problemas, outras sintomatologias. E entendendo a sintomatologia, que poderá estar relacionada ao estresse, o terapeuta vai fazer essa pergunta. E aí, tá dormindo bem? Não. Quanto tempo faz que você não viaja, que não sai com a família, sai para se divertir, tá? Isso te gera cansaço? Eu me sinto cansado. Quando você acorda bem disposto ou acorda como se tivesse tido 8 rounds de luta com uma Maguila, por exemplo? Não, eu acordo muito cansado. Então, há uma indicação de estresse. Eu não preciso perguntar para a pessoa se ela é estressada. Eu vou tirando isso aos pouquinhos nos meus questionamentos. E isso certamente mostrará para mim que ela tem algum problema autoimune, alguma perturbação autoimune. Então, eu vou trabalhar o quê? Sistema imunológico, claro. Trabalhando o sistema imunológico, eu vou colhendo os resultados, ou seja, a evolução clínica. Eu vou olhar lá na minha ficha de anamnese.
e vou fazer essa entrevistação em períodos regulares. Faço uma sessão, na segunda sessão a pessoa, antes de iniciar a sessão, eu sento com ela, converso de novo, o que melhorou, o que ainda não melhorou, e eu vou tendo todos esses registros, a indicação de se eu estou no caminho certo ou se poderá haver um outro problema que eu ainda não contemplei. Aí eu vou lá no livro, tudo mastigadinho, no nosso livro, a linha da doença, e eu descubro que, opa, eu poderia ter utilizado tal estratégia ou tal método, que está aqui no livro. É lógico que o livro não se propõe a contemplar uma gama imensa de possibilidades de perturbação, porque o indivíduo humano é um instrumento admirável, que ele é um instrumento criador, ele cria a todo instante, ele cria saúde e cria doença a todo instante. E nós não sabemos como funciona o outro exatamente. Temos alguns parâmetros, mas esses parâmetros muitas vezes não são exatos. E é por isso que o livro é apenas uma base, um suporte onde aqueles que estavam perdidos, que não sabiam fazer nada mais do que aplicar a técnica ao praticante do Reiki, por exemplo, que, bom, a pessoa está falando que está com dor de cabeça, eu vou colocar minha mão aqui por cima da cabeça dela e já vou começar a mandar reiki. Era uma verdadeira surra de reiki que a pessoa recebia e, no final das contas, ela saía até mais aliviada, mas tão aliviada quanto um analgésico alivia a dor de cabeça, porque a causa raiz não foi contemplada e não foi tratada. Então, essa dor de cabeça poderia vir de uma outra área, de um outro sistema que não o sistema nervoso. Mas nós precisamos, portanto, ter uma base. E, finalmente, nós tivemos esse insight de criar esse livro para dar essa base. Então, com essa base, eu posso ir fazendo as minhas experimentações. Eu acho que se eu associar, por exemplo, o tratamento do sistema imunológico com um tratamento concomitante com um sistema X, por exemplo, eu atingirei um resultado mais rápido. Experimentem, tá? Ser terapeuta é também ser um cientista. Pode ser que não do ponto de vista das instituições governamentais, mas no nosso universo holístico, curador ou terapeuta, tanto faz, curador, médico ou terapeuta, este é um cientista, nós temos que experimentar e colher os melhores resultados. E experimentação não é chute da loteria, da Mega Sena, ficar tentando adivinhar quais são os números. É trabalhar com os dados que nós temos. Tanto é que o livro está trabalhando com a CIDES, Catálogo Internacional de Doenças, está trabalhando já com o conhecimento consagrado sobre chakras e sobre os canais energéticos, está trabalhando com o já consagrado entendimento da medicina sobre os sistemas do corpo humano. Tá? Então, não tem chute no livro. E também, quando eu digo para vocês experimentarem, eu não estou falando para chutar, eu estou falando para racionalizar. Olha, a pessoa está reclamando de tal coisa. Deixa eu investigar melhor. E aí, nas minhas investigações, vou lá e pesquiso, pego um livro de medicina tradicional chinesa, pego um livrozinho da medicina, da ciência médica, vou fazendo uma pesquisa no Google, em sites confiáveis, né, Brasil Escola, e outros sites aí que falam sobre o corpo humano, dou uma olhadinha nos canais do YouTube, um canal confiável também, e vou reunindo as minhas informações para que eu possa atender melhor. Tá? Tamires, seja bem-vinda aqui no YouTube, no Instagram, Paz e Luz. Terminamos, então, evidências científicas e partimos para estratégias de cura baseadas no cuidado com a parte afetada. Então, aqui, antes, nós falamos das estratégias de cura baseadas nas terapias, na parte sistêmica, né? Trabalhando sistemas. Agora, trabalhar o cuidado, tá? A cura, né? Baseada no cuidado da parte afetada. Então, a parte afetada, nós já falamos um pouquinho, que é justamente, eu estou sentindo dor de cabeça, eu vou lá trabalhar a dor de cabeça. O médico dá um analgésico, o terapeuta de reiki dá uma surra de reiki na cabeça, na região da cabeça do indivíduo, sem a preocupação na parte afetada, baseada
no cuidado com a parte afetada é sem a preocupação com a causa raiz do problema. E esse não é o nosso objetivo, porque nós sabemos que a cura não acontecerá dessa forma. Então, no primeiro tópico, é a intervenção localizada para alívio imediato. É essa definição de estratégia de cura baseada no cuidado à parte afetada, com a parte afetada. É a intervenção localizada para alívio imediato. Aliviei, mitiguei a dor, acabou o problema. Está curado? Não, não está curado. Então, os métodos convencionais para essa estratégia de cura baseadas no cuidado com a parte afetada, o método convencional ou os métodos convencionais são a medicação com anti-inflamatórios, antibióticos e analgésicos. Tá? São drogas, nós temos que lembrar que tudo isso são drogas. Eu assisti uma palestra há muitos anos atrás, eu tinha até cabelo e não tinha barba branca, de tanto tempo que faz, que foi uma palestra com um profissional da área médica, onde ele nos concitou a responder a seguinte pergunta: por que um paracetamol alivia a dor de cabeça? E daí, os sábios de plantão, e eu estava inserido entre eles, começaram a responder: porque ele atua diretamente pela corrente sanguínea e já vai direto no sistema nervoso, e ele dá uma sensação de relaxamento, e aí foram várias, desde as mais lógicas, né, pensadas, até as mais absurdas respostas. E o médico, com os braços cruzados na nossa frente, nós estávamos na plateia, ele só fazia assim: não, próximo, não, próximo, não. Daí, quando as pessoas se encontravam sem alternativa de resposta, ele disse o seguinte: sabem por quê? Daí todo mundo curioso. Agora vamos aprender o milagre do paracetamol, como ele funciona, o que ele come, onde ele vive, né, onde ele dorme. E ele respondeu da seguinte forma: eu também não sei. Tá? Ninguém sabe, nenhum médico sabe. O que se sabe é que toda medicação, ela parte de uma ideia, tá? Uma descoberta de que ela surtiu um resultado em determinado caso. Uma planta, um princípio ativo surtiu um resultado em determinado caso. Então, pressupõe-se que poder-se-á converter aquele princípio ativo numa medicação. E se fazem testes laboratoriais. E começam com experimentações em animais. Lá nos coitados dos camundongos, dos preazinhos, dos coelhinhos, e aí sucessivamente, até que os testes se mostram seguros para começarem uma próxima fase de teste, que é com o ser humano. E aí se pegam ou se convocam alguns voluntários, e esses voluntários vão lá, assinando um termo de consentimento que, se der errado, é problema deles. Se não der errado, aí essa medicação é colocada para comercialização. É assim que funciona. Mas o porquê que resolve a dor de cabeça, o paracetamol, ninguém sabe. Essa é a realidade. E é por isso que nós temos que tomar cuidado com anti-inflamatório, antibióticos e analgésicos, porque se não se sabe o porquê resolve tal problema, sabe-se menos ainda quais serão os efeitos colaterais a longo prazo que eles poderão causar. Por que a longo prazo? Porque a medicina pode dizer o seguinte: não tem efeitos colaterais, mas eles consideram ou não haver efeitos colaterais no prazo de um ano. Tá? Uma curadora que nós estudamos as suas obras, ela disse o seguinte, que isto do ponto de vista da sua sensopercepção, mas também porque ela era cientista, que o residual das drogas, as drogas legalizadas, né, os remédios, eles permanecem na parte vibratória, tá? Na parte vibratória, que é no campo energético, e por isso não é mensurável por microscópio, por exame de sangue, nem nada, mas sim porque está na parte energética. Este residual de droga, ele permanece, em alguns casos, por 10 anos. 10 anos lá quietinho, sem fazer mal? Não, 10 anos provocando doenças que, para a medicina, não existe qualquer correlação com aquela medicação. Mas sim, porque atingiu a parte vibratória e ela
percorre ou repercute para o corpo somático em algum momento, sim, o problema foi da medicação. Tá? Ingrid Olivetti, seja bem-vinda. Paz e luz. Jurídico concurso, paz e luz. Então, o grande problema da automedicação reside nisso. E o grande problema de passarmos em consulta com um médico e não perguntarmos ou não questionarmos qual é a terapêutica que ele está aplicando, se é útil ou não é útil, em não dar-lhe a informação que nós já estamos a passar com outro especialista e ele já nos prescreveu outras medicações, tudo isso faz com que nós possamos agravar sobremodo o nosso estado de saúde física. E quando a saúde física está abalada, abala também a saúde psicoemocional e vice-versa. Então, é um cuidado que nós temos que ter. Novamente, para o próximo tópico, é que essas estratégias de cura baseadas no cuidado com a parte afetada, entre elas nós temos a parte cirúrgica, já falamos da medicação, e agora a parte cirúrgica, ou as cirurgias, que é a remoção ou reparo do órgão comprometido. Remoção ou reparo do órgão comprometido. Quando existe a remoção ou a reparação do órgão comprometido, nós temos uma estratégia ou uma metodologia bastante invasiva, que faz com que a parte energética também se ressinta da agressividade. Então, nós pegamos, por exemplo, a mulher que faz uma cesariana. Ela fez a cesariana, cicatrizou tudo bonitinho, tá? Ela já está trabalhando nas suas atividades normais, mas sempre quando chega o inverno, ela reclama que tem uma dor interna. Ou seja, cicatrizou o aspecto exterior, porém o aspecto interior ainda se encontra ressentido. Mas, mais profundamente, nos recônditos da alma, nós encontramos um ressentimento ainda maior, que é no campo vibratório. E isso só o tempo vai solucionar. Mas imaginem só, se após sair da cirurgia e a pessoa estiver um pouco abalada emocionalmente, ela for procurar o psicólogo. E o psicólogo, dentro das suas estratégias, que se limitam, a estratégias que foram apreendidas nos bancos academicistas e, portanto, não são estratégias ligadas à parte vibracional ou não contemplam essa parte espiritual, ele também limitar-se-á a ajudar até um ponto. Haverá um momento, e nós já vimos isso algumas vezes, que o psicólogo diz para o seu cliente, olha, eu só posso ir até aqui com você. Procura, foi o caso, procura uma casa espírita, que o seu problema daqui para frente deve ser de ordem espiritual. Por quê? Porque a casa espírita trabalha dentro da sua metodologia com o chamado passe espírita, que é uma prática terapêutica, tá? Que envolve estratégias, digamos assim, métodos, eu não vou me aprofundar na questão, mas métodos de tratamento dos campos energéticos, através do biomagnetismo, tá? Que também está nas PICs, nas práticas integrativas e complementares do Ministério da Saúde. Bom, eu creio que aqui no tratamento da parte afetada seja isso. Tem mais alguns tópicos aqui. Tem as terapias fisiológicas também, no tratamento da parte. Terapias fisiológicas como fisioterapia, reabilitação muscular, que são também outros recursos técnicos terapêuticos. E os métodos complementares. Os métodos complementares são bacanas, porque são estratégias sutis que trabalham o campo vibracional sem agressividade, de forma homeopática, que são os fitoterápicos específicos para a área afetada. E também a terapia de ondas ou frequências aplicadas a órgãos específicos. Tudo bem? Ainda... agora a gente já parte para as evidências. Falamos das evidências científicas
para o tratamento sistêmico, e agora nós entramos nas evidências científicas sobre o cuidado localizado. Então, a medicina baseada em evidências, que pela eficácia de anti-inflamatórios e antibióticos. Deu certo? Então, são essas evidências. Deu anti-inflamatório, deu antibiótico para aquele caso específico, um antibiótico para uma virose, deu certo? Evidência. Um anti-inflamatório para uma contratura muscular, deu certo? Deu, evidência. Também avanços tecnológicos. Então, as cirurgias minimamente invasivas e a laser terapia são outros avanços tecnológicos que são evidências científicas para que nós possamos continuar com os cuidados localizados, sem grandes processos invasivos de extirpação de membro e nem nada, porque não é necessário, né? Havia uma época que os pequenos indícios de necrose já levavam o indivíduo, no passado, a fazer a amputação, a extirpação de membro. Hoje em dia, dentro de um limite de tempo, a medicina, com seu avanço, consegue ir lá e recuperar, extirpar, às vezes, se necessário, apenas o início da necrose, tá? Uma parte da pele, do músculo, da inervação, e preservar o membro como um todo. Depois, fisioterapia, plástica, tá? A plástica da região, cirurgia plástica, e deixar a pessoa, dar uma nova chance, uma boa qualidade de vida para a pessoa. E outras evidências são casos clínicos, entre eles a fisioterapia e a recuperação da mobilidade pós-lesão. Serve este exemplo que nós demos por último, do início de uma necrose, né? Aqui, para quem está no Facebook, consegue ver aqui uma comparação entre as abordagens que nós citamos. Essa comparação é feita também em várias tabelas lá no nosso livro, tá? A linha da doença, que é o nosso protocolo de anamnese. Mas aqui eu vou, para quem está no Instagram, eu vou lendo o que está aqui, para quem está no Facebook consegue ver essa parte do slide, que é a comparação entre as abordagens. Que abordagens? As abordagens terapêuticas, né? Os métodos, as estratégias, de acordo com cada sintomatologia ou cada problema que nos for apresentado. Então, no aspecto foco, tá? Comparação entre as abordagens terapêuticas. No aspecto foco, o cuidado sistêmico é com o organismo como um todo. Tá? Então, no aspecto foco, o cuidado sistêmico é no organismo como um todo. Já no cuidado localizado, é somente com a parte afetada. Então, isso é um resuminho do que nós falamos. No aspecto objetivo, o objetivo terapêutico, no cuidado sistêmico, o objetivo terapêutico é o equilíbrio e a preservação. Já no cuidado localizado, o objetivo terapêutico é o tratamento e o alívio. Lembram do exemplo do paracetamol, do analgésico? Então, no cuidado localizado é dar um analgésico para que cesse a dor de cabeça. Mas no cuidado sistêmico é o equilíbrio e preservação. Então, nós tratamos todo o sistema como um todo. E aí vamos colhendo os resultados. Na próxima sessão de Reiki, estou mais aliviado, me sinto melhor, mas eu sinto uma certa inquietude. Opa, isso está relacionado com o sistema que eu estou tratando ou com outro sistema? Não, está relacionado com o sistema que eu estou tratando. Continuo na minha estratégia ou no meu método. Mas se estiver com outro sistema, eu já considero um estudo de outra estratégia para tratar conjuntamente dois sistemas, dado que agora a nova sintomatologia, ou há um fato novo, uma nova sintomatologia, que é a inquietude, e já não estará, ou já não está mais relacionada com o sistema anterior. Tá? Então, é assim que funciona. Por isso que eu disse que o livro dá uma boa base para que nós possamos fazer muita coisa, mas muita coisa mesmo, em termos de metodologia terapêutica. Mas nós precisamos entender que sempre há algo mais a buscar e a entender. Então, nesta comparação entre as abordagens, nós chegamos agora no aspecto de tempo de resposta. Qual é o tempo de resposta que o cuidado sistêmico propõe? É uma resposta de longo prazo, ou seja, uma
um sistema, é uma metodologia de longo prazo, em que nós vamos, de sessão a sessão, colhendo novos resultados, investigando um pouco mais profundamente para ver se estamos no caminho correto ou se precisamos otimizar o procedimento terapêutico. Mas já no cuidado localizado, esse tempo de resposta é curto prazo. Então, é um paracetamol, aliviou? Não, não aliviou. Vamos escalonando assim a medicação. Não aliviou com a medicação Y e nem com a medicação Z, opa, daí acaba o protocolo, acaba os passos do protocolo da ciência médica e ele entra na etapa seguinte do protocolo, começar a observar ou investigar uma outra possibilidade de causa raiz do problema. E aí ele vai trabalhando. Mas se resolveu, aí que reside o grande problema, se resolveu, se passou a dor tal, ó, se daqui a 8 dias, o médico vai falar para você, vai fazer aquele discurso bonito, melhorou, era porque era virose, você estava com uma virose, é muito comum nesse tempo seco, muito sol, tal, você precisa ingerir mais água, lavar bem as mãos antes de se alimentar, então virose é muito comum. Então, tome esse medicamento por 8 dias. Se daqui a 8 dias você não melhorar, você retorna aqui para nós vermos o que faremos. Então, será sempre esta retórica do médico. Por quê? Porque ele quer uma ação de curto prazo, ou seja, um tempo de resposta no cuidado localizado é curto prazo. Agora, no aspecto, na comparação entre as abordagens, no aspecto métodos ou metodologia ou estratégia de cura, ou estratégia de tratamento, pode ser esse o nome também, o cuidado sistêmico fala da necessidade de nutrição, de terapias integrativas, as PICs, práticas integrativas e complementares, reconhecidas pela OMS, aplicadas no sistema SUS de saúde aqui no Brasil, tá? Reiki, Ayurveda, reflexoterapia e todas as outras terapias integrativas que nós temos aí dentro de um catálogo. Eu creio que são 29 PICs atualmente consagradas no país, mas existem estados, eu creio que, não sei se é Pernambuco ou Paraíba, que já tem 30 ou 33 PICs, tá? Então, por que 30 ou 33? Porque as pessoas têm o interesse de buscar sempre mais e melhor possibilidades de propor um equilíbrio duradouro para as pessoas. Então, o método para o cuidado sistêmico é nutrição, terapias integrativas, equilíbrio emocional, tá? E aí entra até a musicoterapia, muitas vezes, a Shantala, como se diz, a yoga e outras que geram equilíbrio emocional. Tá? A metodologia para o cuidado localizado é a medicação, a cirurgia e a fisioterapia. Mais difícil, né? Por isso nós temos que cuidar muito de nós mesmos para evitarmos chegar neste nível de cuidado localizado que é mais agressivo. Por fim, nessa nossa tabela, que se chama comparação entre as abordagens terapêuticas, temos os exemplos de aplicação. Então, o aspecto exemplos de aplicação no controle de doenças, no cuidado sistêmico, aliás, o exemplo de aplicação é controle de doenças crônicas, prevenção do câncer. Tá? Exemplos de aplicação no cuidado sistêmico. Controle, aliás, de doenças crônicas, prevenção do câncer. O aspecto exemplo de aplicação no cuidado localizado, tratamento de infecções, recuperação pós-cirúrgica. Tudo bem? Por fim, aqui nós temos no nosso último slide uma conclusão. A conclusão é a importância de integrar ambas as abordagens. Qual são estas abordagens? É a abordagem do cuidado sistêmico com o do cuidado localizado. Nós não estamos falando de abordagens das PICs, das práticas integrativas e complementares, com a ciência médica, porque isso já está consagrado, já é reconhecido pelo governo federal e também por diversos países que respeitam as diretrizes, digamos assim, ou
as instruções da Organização Mundial da Saúde. Então, nós estamos falando de integração, integrar as abordagens, qual? Cuidar dos sistemas, tá? Cuidado sistêmico e da parte afetada. Fazer isto conjuntamente, um cuidado integral, amplo e integral. Tá? Necessitamos também entender o caminho para a cura, ou que o caminho para a cura é multifatorial. Existem muitos fatores para chegarmos na cura, chegarmos à cura. Não é a eliminação do sintoma nunca. Como nós dissemos, eliminar o sintoma significa desconhecer a causa. E desconhecer a causa é retardar a cura. O retardamento da cura implica necessariamente que você adoecerá mais tarde e poderá ser uma doença mais agressiva. Tá? E que mais? E a outra questão é a questão da medicação que nós falamos. Como não é mensurável pela ciência, eles podem dizer que a medicação baseada nas drogas terapêuticas, elas não causam, na maioria das vezes, reação adversa. Mas existe a reação adversa no campo vibratório, que é um campo não mensurável pela ciência médica ainda. Eu disse ainda. Por que eu disse ainda? Porque a prática do magnetismo, que há vários séculos vem sendo utilizada, assim como noutra área em que nós também militamos, que é a hipnoterapia, ela nunca, ou ela não por muito tempo foi reconhecida pela ciência médica, mas hoje nas próprias práticas integrativas e complementares, nós temos o biomagnetismo como terapia, ou seja, já estão reconhecendo, embora não propriamente o biomagnetismo oriundo da força psíquica e energética do ser humano, mas de instrumentação, mas já reconhecem o magnetismo como um instrumento terapêutico. Por fim, eu deixo para vocês uma reflexão, mas antes da reflexão, é claro, uma tarefa. A tarefa Vida Desperta com Reiki, é o curso mais completo que nós temos atualmente. Mais de 100 aulas, tá? Aulas de cromoterapia, um curso bônus de cristaloterapia, tá? Suporte via WhatsApp, dupla certificação e também as aulas que nós passamos periodicamente dentro de uma comunidade fechada, e com mais 4 livros que nós escrevemos ao longo dos 2 últimos anos, que são parte do material didático. Então, são os livros Vida Desperta com Reiki, na versão física e digital, o livro Guia Feng Shui para Iniciantes, o livro Ho'oponopono e seus benefícios curadores, e agora, este nosso novo livro, também na versão impressa e digital, que é A Linha da Doença, que é uma obra que nós estamos com muito carinho, que será publicada no mês de abril, na versão física, mas já está disponível na versão digital. A tarefa que eu estou passando para vocês é lembrarem do nome Vida Desperta com Reiki, para nos seguirem lá no YouTube, Vida Desperta com Reiki, @Vida Desperta com Reiki, e também no nosso novo perfil do Instagram, começamos a semana passada, @Vida Desperta com Reiki. Então, é só isso que eu peço, siga-nos lá, @Vida Desperta com Reiki, no YouTube e no Instagram. E a reflexão é a seguinte: qual abordagem faz mais sentido para você? Qual abordagem faz mais sentido para você? Para vocês levarem para casa e pensarem, compensa eu cuidar da parte afetada de uma dor de cabeça e não procurar mais o auxílio médico? E se eu for buscar auxílio médico, compensa eu me restringir ao auxílio médico e não buscar um tratamento terapêutico do tipo que eu recomendo, o Reiki, para que eu possa equilibrar também as camadas energéticas e encontrar a causa com maior assertividade. Talvez não tão rapidamente, porque é de longo prazo, mas homeopaticamente ir tratando e encontrando a causa raiz do problema. Então, é para vocês pensarem qual abordagem faz mais sentido.
tratamento sistêmico, tá? Tratamento sistêmico ou tratamento localizado. Tratamento localizado com a medicina convencional ou um tratamento sistêmico com um terapeuta energético. Eu espero que isso tenha feito sentido para vocês. Se fez sentido e vocês quiserem, esses slides que nós deixamos aqui, eu converterei ele num formato PDF e enviarei para vocês. Basta pedirem pelo direct, coloca lá, slide. Só coloca lá a palavrinha slide, eu vou saber do que se trata e eu envio o slide para você, tá? Eu espero que vocês tenham uma boa vida e agradeço pela presença de todos. Paz e luz. Até a próxima, nós nos vemos no próximo sábado, tá?